Quero cumprimentar os membros desse colegiado, servidores dessa casa e advogados. Registro a presença dos excelentíssimos conselheiros Érico Desterro, Josué Filho, Ari Moutinho, Yara Lins, os conselheiros convocados, Mário Filho, em substituição ao conselheiro Júlio Cabral, Alípio Filho e do Luiz Henrique, em substituição ao conselheiro Júlio Pinheiro e auditor Albert Furtado, e do Procurador-Geral de Contas, Dr. João Barroso. Registra ainda a ausência do conselheiro Júlio Cabral, por motivo de licença para tratamento de saúde, e do conselheiro Júlio Pinheiro, em virtude do usufruto de férias. Dessa forma, com a bênção de Deus e a luz de Santa Clara, declaro aberto a 6ª sessão deste egrégio tribunal pleno em 10 de março de 2020. Coloco em discussão a ata da 5ª sessão deste tribunal pleno, ocorrida em 4 de março de 2020. Não havendo divergência, dou por aprovado. Expedientes do auditor Alípio Filho, solicitando a interrupção do gozo de suas férias, iniciadas em 21 de janeiro do corrente ano, que essa providência já determinou a adoção das medidas cabíveis. Ofício número 690 de 2020 do senhor Carlos Fábio Braga Monteiro, Procurador-Geral de Justiça, em substituição legal, por meio do qual encaminha ofício expedido pelo senhor Vitor Moreira, promotor de justiça da entrância inicial, dando conhecimento da decisão de arquivamento do inquérito civil número 06-2018 0001 794 dígito 0, em razão da perda subserviente do objeto investigado, a falta de interesse e justa causa para prostituidade, uma ação visando obrigar investigados a implementar a estrutura de controle interno do município de Manaus, desvinculando de qualquer secretaria municipal, em virtude da criação da Lei nº 2.464, de 28 de junho de 2019, a qual criou a Controladoria Geral do município. Existe que essa presidência determinou a adoção das medidas cabíveis. Indicações e propostas. Por parte dessa presidência, não há manifestação. Contudo, fica facultada a palavra pelo tempo que for necessário a essa corte. Não havendo nenhuma manifestação. Nobre conselheiro Yara Lins. Comunico ao Egrégio Tribunal Pleno, nos termos do parágrafo 1º do artigo 42b da Lei Orgânica deste Tribunal, que na última semana, após analisar 2 pedidos de alteração de medidas cautelares, entendi por manter meu entendimento e determinar o devido trâmite regimental dos procedimentos. Os processos mencionados são os seguintes: processo 878/2019, que trata de representação com pedido de medida cautelar interposta pela empresa Locamil Serviços Eireli contra o senhor Lorival Litaif Praia, secretário de Finanças e Tecnologia de Informação no município de Manaus. Neste processo, mantive a revogação de medida cautelar que havia suspendido a punição dada pela CEMEF, à empresa, por descumprimento contratual. O segundo processo é o 10.898/2020, que trata de representação com pedido de medida cautelar formulada pela empresa Manaus Vistoria Limitada contra o Departamento Estadual de Trânsito DETRAN Amazonas. Neste processo, mantive a cautelar concedida, que foi no sentido de determinar ao DETRAN a reativação do acesso da empresa Manaus Vistoria Limitada ao sistema de vistoria de identificação veicular, bem como a sustação de 2 portarias e a suspensão de um processo administrativo. Dou conhecimento ao Egrégio Tribunal Pleno que na próxima segunda-feira, dia 16 de março, às 9h30, a Escola de Contas Públicas realizará a abertura do ano letivo com a aula magna proferida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, que terá a seguinte temática:
Um olhar sobre o mundo e sobre o Brasil à luz do direito. Desde já, fica o convite a todos os membros e servidores desta casa. Muito obrigada. Eu quero só registrar, nobre conselheiro, inclusive, que nós já solicitamos para que a transmissão fosse ao vivo pelas redes sociais. E continua facultadas as palavras. Vamos à distribuição dos lotes. Júlio Pinheiro, lote 5. Conselheiro Érico, lote 7. Conselheiro Josué Filho, lote 2. Conselheiro Ari Moutinho, lote 3. Conselheiro Yara Lins, lote 4. Conselheiro convocado Mário Filho, lote 8. Conselheiro convocado Luiz Henrique, lote 6. Auditora Alípio, lote 9. Auditor Alber Furtado, lote 1. Observo que vai a uma solicitação de defesa oral do nobre advogado Pedro Paulo Souza Lira. Eu passo a palavra ao nobre relator Érico Desterro para a leitura do relatório. Só para registrar o processo de número 11.531 de 2017. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor procurador-geral, bom dia inicialmente a todos os senhores e senhoras. O processo em pauta cuida de uma tomada de contas especial de um termo de adiantamento no valor de R$4.000 a ex-servidora da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, SEMA. O processo foi instruído com laudos técnicos que concluíram pela necessidade de sanção tanto a servidora quanto a gestora, senhora Camila Botelho do Amaral. Apresentadas as defesas, persistiram, segundo o órgão técnico, as irregularidades. O representante do Ministério Público, de igual forma, emitiu parecer acompanhando a unidade técnica. Estávamos já em fase de julgamento, ou já íamos à fase de julgamento, quando a senhora Camila Botelho do Amaral juntou novos documentos e, em razão do princípio da verdade material, deferiu o pedido de juntada e a apreciação dos documentos pelos órgãos técnicos. A DICAD voltou a se manifestar, mas ratificou os termos anteriores, e da mesma forma o Ministério Público. Esse é o breve relatório. Passamos agora a palavra ao nobre advogado, registrando que Vossa Excelência tem 15 minutos. Bom dia, conselheiro presidente, procurador-geral, os demais conselheiros, auditores e os presentes nessa plenária. Vou ser bem breve também para não tomar o tempo de Vossas Excelências e agradeço a atenção. Neste ato aqui eu represento a doutora Camila Botelho do Amaral, que, conforme já dito no eminente conselheiro Érico, foi imputado também a questão de responsabilidade junto com a servidora Daniele Rodrigues da Silva, por adiantamento.
E, em resumo, né, o adiantamento se trata ou suprimento de fundos, né, de uma entrega de numerário ao servidor. Então, dali do próprio sistema legislativo do Decreto Estadual 16.396 de 94, que estabelece as regras para o suprimento de fundos, já recai sobre o próprio servidor que recebeu o adiantamento a responsabilidade por prestar contas. Ocorre que foram liberados para a servidora Daniele Rodrigues da Silva R$ 4.000, destinados à atividade da Secretaria Executiva Adjunta de Florestas e Extrativismo, para os seguintes eventos: 4ª Conferência Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais do Amazonas, o 2º Encontro de Mulheres da Floresta, a 1ª Feira dos Produtos Sócio-Biodiversidade e o 1º Encontro dos Povos e Comunidades Tradicionais da Região Norte. As provas de que os eventos ocorreram foram apresentados e analisadas na prestação de contas anual do ano de 2013, vista no processo 1582-2014, nos quais a unidade técnica conferiu que foram executados os eventos e foram aplicados os valores empregados no adiantamento. Porém, naquela época, foram liberados mais 22 adiantamentos para outros servidores, os quais prestaram contas regularmente e foram aprovados tanto pela Secretaria como por este Tribunal de Contas. Porém, a Daniele, a servidora Daniele Rodrigues, foi a única que não prestou contas desse valor. O prazo, em regra, era até 28 de novembro de 2013, passo em que a doutora Camila pediu a instauração da tomada de contas, enquanto ainda era gestora e anteriormente ainda atuando também como secretária executiva, né? Após diversas notificações pela AGCONT, que era assistência de contabilidade, que tinha apenas um servidor e uma assistente para cuidar de todos os processos contábeis, tanto de adiantamentos como de folha e demais outros necessários e correlatos dentro da Secretaria do Meio Ambiente, a servidora permaneceu inerte, não se manifestou, não prestou contas e não registrou no portal os valores, ou seja, né, os comprovantes do que foi gasto, esses valores foram repassados a título de suprimento de fundos. O processo administrativo gerado com essa tomada de contas, o 869/2014, ficou parado em análise até 4 de janeiro de 2017. Porém, a doutora Camila Botelho foi exonerada do cargo em 19 de março de 2015, ou seja, não tinha mais ingerência sobre essa tomada de contas. E, enquanto gestora, atuou corretamente dentro do prazo ofertado para poder justamente instaurar a tomada de contas, tomar as providências devidas em relação à ausência da prestação de contas da servidora Daniele, para que sim fosse informado ao tribunal que a servidora deveria ser responsabilizada ou pela devolução ou pela prestação de contas dos valores empregados. Nesse caso, então, na conclusão da tomada de contas, foi concluído que a servidora, diante da ausência da prestação de conta dos valores repassados a título de suprimento de fundos, não deveria, em regra, então, haver responsabilidade para a doutora Camila enquanto ordenadora de despesas à época, visto que, neste caso, a responsabilidade via decreto estadual seria da servidora que recebeu o suprimento de fundos. E em outros casos também, como nos processos de tomada de contas desta Corte de Contas, 11.532 de 2017, 10.890 de 2013 e 11.093 de 2017, foram obtidos acordos, no caso, em que Vossas Excelências decidiram por afastar a responsabilidade do ordenador de despesas quanto à responsabilidade solidária e alcance em relação ao suprimento de fundos de servidores que não prestaram contas. Então, tendo isso em vista, conselheiros, e considerando a natureza do suprimento de fundos como adiantamento de repasse a servidores, né, como um adiantamento para cumprir deveres e eventos da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, não haveria por que a gestora ser penalizada, juntamente com a servidora que se omitiu em prestar contas, sendo que ela tomou todas as precauções devidas que o gestor deveria tomar, no caso, a instalação da tomada de contas, investigação da conduta da servidora durante a sua omissão em relação aos valores que não foram empregados nos eventos destinados à Secretaria do Meio Ambiente. Nesse caso, então, peço que haja uma sensibilidade de Vossas Excelências e leve em consideração a cultura da doutora Camila, que alguns aqui já conhecem, né, sabem de como ela levou em uma mão de ferro a Secretaria do Meio Ambiente, e a conduta ilibada, a proba, o histórico dela como boa gestora, principalmente nas prestações de contas anuais que já foram analisadas por esta Corte de Contas. Eu agradeço, Excelências. Com a palavra, o nobre relator. A tomada de contas que apreciamos agora foi adotada em razão da inércia da ex-servidora da SEMA, que, enquanto tomadora do adiantamento de R$ 4.000 para atender demanda de compra de materiais de consumo e passagens e despesas de locomoção,
não apresentou qualquer comprovante desses gastos. E até hoje não comprovou nenhum gasto relacionado a esses R$ 4.000. Após o prazo legal estabelecido para a apresentação das contas ter ocorrido, a Comissão de Tomadas de Contas emitiu os ofícios tais, respectivamente, a esta Corte de Contas e a Controladoria Geral do Estado do Amazonas, informando a abertura do processo de tomada de contas especial contra a ex-servidora, diante da não manifestação nos autos. Veja-se o seguinte, que o adiantamento foi feito em 2013 e a SEMA só tomou a primeira medida no sentido de reaver esses valores em 2017, como bem ressaltado pelo ilustre advogado, embora a gestora já nem estivesse mais lá, mas evidentemente ela ficou até 2015, não sei. Então, deveria ter adotado as medidas necessárias para a restituição desses valores ao erário. Muito bem, eu estou resumindo o voto. Dentro do Tribunal de Contas, também houve vários retardamentos em relação a servidora nem se pronunciou e a gestora, num primeiro momento, também deixou de prestar defesa e, posteriormente, apenas veio a se manifestar. De tal sorte, e tentando ser resumido, não vejo como não ser, primeiramente, julgada irregular a tomada de contas desse adiantamento, já que persiste a ausência de devolução desses recursos ao erário, considerar em alcance a ex-servidora, senhora Daniele Rodrigues da Silva, no valor de R$ 4.000, eu havia aqui proposto uma multa de R$ 13.654,39, mas reformulo para a aplicação de uma multa no valor mínimo que não tenho aqui, mas se aprovado, depois informo qual é, no valor mínimo para a infração com base no artigo 54, 2 e 4 da Lei 2.423 de 96, não sei nem se esse já é o valor mínimo, acho que não, enfim. Eu retiro, também havia proposto considerar em alcance por responsabilidade solidária a senhora Camila Botelho do Amaral, aqui defendida pelo ilustre advogado, eu retiro a solidariedade quanto ao alcance, porém não posso deixar de aplicar multa, ainda que pelo valor mínimo também. O valor mínimo do artigo 54, 6 da nossa lei, combinado com o artigo 308, 6 do regimento interno, não é? A senhora Camila Botelho do Amaral, por não ter adotado a tempo as providências necessárias para a restituição desses valores ao erário. Então, senhor presidente, o meu voto é julgando irregular a tomada de contas, aplicando a multa mínima pela fundamentação legal já exposta à senhora Daniele Rodrigues da Silva, considerando-a também em alcance pelo valor de R$ 4.000, mais correção, evidentemente. E quanto à gestora Camila Botelho do Amaral, limito a aplicação de uma multa também pelo valor mínimo, com base no artigo 54, 6 da nossa lei orgânica. É o voto. Quero registrar o impedimento do nobre conselheiro convocado, Mário Filho. Em discussão, em votação, como vota o nobre conselheiro Josué Filho? Com relator. Como vota o nobre conselheiro Ari Moutinho? O conselheiro Érico com os ajustes devidos.
Como vota a nobre conselheira Yara Lins? Com o relator. Como vota o conselheiro convocado Luiz Henrique? Com o relator, excelência. Então, por unanimidade, declaro aprovado na forma do voto do relator. Vamos ao processo número 13.796 de 2017. Retorna após vista do nobre conselheiro Ari Moutinho, que juntou manifestação no sistema. Dessa forma, registrando o impedimento do nobre conselheiro Júlio Cabral e do auditor Alípio Filho, passa a palavra ao nobre relator. Eu gostaria de ouvir a manifestação do conselheiro revisor. Proponho regular com ressalva e multa no valor de R$ 13.654,39 e Sua Excelência propõe pela irregularidade. No mais, está tudo simétrico e sincronizado. A multa que Vossa Excelência aplica é de quanto? R$ 13.654,39. Mas se é regular com ressalvas, eu acredito que não possa haver essa multa nesse patamar, nesse É valor. 1.700, excelência. Hã? 1.700? 1.700. Só isso também? É. Não, até 30%, não é até... O mínimo é 1.700. O mínimo, É. dá licença. Mas pode ir além disso. Sim. Eu calibro, então, excelência, para o valor até os 20% e nós informamos posteriormente. Não, eu acho o seguinte, eu posso reformular o meu voto e julgar regular com ressalvas, sim, com a aplicação de uma multa, mas acredito que se julgamos regular com ressalvas, 13 mil já é demasiado. Então poderíamos adotar uma multa... 3.400, 2 vezes a mínima. Aceito. Reformulo então meu voto nesse sentido. Classificado, Apaziguado, dou por aprovado. Vamos à pauta ordinária. Na pauta do nobre conselheiro Coelho Desterro, nós temos 16 processos. No processo número 11.583 de 2017, no número 10.983 de 2018 e no número 464 de 2019, temos sinalização de pedido de vista por parte da nobre conselheira Yara Lins, vista concedida por essa presidência. Nos demais processos, considerando que não possui destaque o pedido de vista, declaro aprovado nos termos do voto do nobre relator. Pauta do nobre conselheiro Josué Filho. Nós temos 5 processos, nos quais não há sinalização de destaque ou pedido de vista. Dessa forma, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta do nobre conselheiro Ari Moutinho Júnior. Temos 21 processos. No processo número 10.193 de 2013, temos embargo. Dessa forma, passo a palavra ao parquê para manifestação. Bom dia, presidente. Bom dia a Bom dia. todos. Trata-se de embargo de declaração aposto pelo senhor Raimundo Nonato Souza Martins, então prefeito do município de São Paulo de Olivência, no exercício de 2012. Conforme a alegação do embargante, restou claro que o mesmo teve seu direito de defesa violado, na medida em que a sua intimação com antecedência necessária para o julgamento de suas contas se deu sem observância do prazo entre a publicação e a realização do ato. No caso, a própria sessão de julgamento, o que conduz indubitavelmente à nulidade do acordo embargado. Então, para que ele anule com a manifestação do eminente conselheiro relator Ari Moutinho, pelo provimento dos embargos, excelência. Dou por aprovado. Processo número 5.117 de 2011, trata-se também de embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao Procurador-Geral, Dr. João Barroso. Trata-se de embargo de declaração, oriundo de uma tomada de contas do convênio 07/09, firmado com a CEGEL e o IDEPS, Instituto de Desenvolvimento, Ensino, Pesquisa e Inclusão Social. Não há, entretanto, nestes embargos, excelência, omissão, contradição, obscuridade que dê asa ao seu provimento. E, portanto, somos pela negativa.
Dou por aprovado. No processo número 11.626/2016, temos sinalização de pedido de vista por parte da conselheira Yara Lins, que pedido de vista concedido por essa presidência. No processo número 12.249/2019, trata-se de embargo de declaração. Dessa forma, registrando o impedimento do nobre conselheiro Coelho Desterro, passa a palavra ao parquet para manifestação. Presidente, esses autos tratam-se de embargo de declaração posto pela Secretaria do Estado do Meio Ambiente, SEMA, na pessoa de seu secretário de Estado, senhor Eduardo Costa Taveira. Entretanto, não existe os requisitos de admissibilidade recursal e, portanto, somos pela negativa de provimento. Dou por aprovado. No processo 13.189, há destinação de destaque por parte do conselheiro Luiz Henrique. Dessa forma, registrando o impedimento do nobre conselheiro Érico Desterro, passo inicialmente a palavra ao nobre relator. Eu gostaria de ouvir o destaque do eminente conselheiro Luiz Henrique. Obrigado, Excelência. Antes de mais nada, eu cumprimentar a conselheira Ari pelo voto. Excelência, só mesmo para registrar, por questão de coerência, como tenho manifestado nos meus processos, trata-se de provimento derivado, em que tenho entendido que seria o registro pela ilegalidade. Não, negativa de registro pela ilegalidade. Dou por aprovado por maioria, isso? Senhor presidente, só para não deixar passar e aproveitar esse assunto, estamos fora, desculpe, eu peço desculpas até, mas Vossa Excelência mesmo colocou no nosso grupo que aquela recente decisão do Supremo Tribunal Federal sobre as aposentadorias, que nós ainda não tivemos tempo de analisar porque ela nem sequer foi publicada, é apenas notícia de que o Supremo reformulou o seu entendimento, mais uma vez, para considerar que o Tribunal de Contas tem o prazo de 5 anos para anular aposentadorias. Então, aproveitando o assunto apenas, eu gostaria até de pedir a Vossa Excelência que solicitasse um levantamento do setor que cuida da análise das aposentadorias sobre eventuais aposentadorias que estão tramitando dentro do tribunal e que estão próximas desse prazo de 5 anos. Eu não acredito que sejam muitas, ou talvez nem existam, porque nós, depois de um certo tempo, conseguimos, num trabalho muito bom feito pelo setor, que mudou também a nomenclatura, agora eu não sei mais como é o nome do setor, mas o setor de aposentadorias e pensões fez um trabalho muito bom de atualização desses processos. E acredito que esse trabalho continue e as aposentadorias estejam sendo analisadas com prazo razoável, tanto que nas nossas pautas das câmaras os processos estão quase todos de 2019 e já de 2020. Bem, então, acredito que não sejam numerosos esses processos, mas é bom, para que nós não sejamos pegos de surpresa, fazer um levantamento se há processos próximos a estarem vencendo esse prazo de 5 anos, para que nós possamos dar prioridade a eles e não deixarmos aqui correr o prazo e não nos pronunciarmos eventualmente sobre uma aposentadoria que mereceria a rejeição. Então, é uma sugestão que faço a Vossa Excelência. Essa presidência acata e será tomada as providências, nobre conselheiro Érico. Processo de número 16.179/2019. Há um destaque por parte do conselheiro Érico, é aquele caso que o nosso conselheiro Érico é voto vencido. Dessa forma, por maioria, dou por aprovado o processo. Nos demais processos, considerando a ausência de destaques e pedido de vista, declaro aprovado nos termos do voto do relator. Pauta da nobre conselheira Yara Lins. Nós temos 14 processos. No processo 11.896, há uma sinalização de destaque por parte do conselheiro Érico. Dessa forma, registrando o impedimento do nobre conselheiro Josué Filho e do auditor Mário Filho, passo inicialmente a palavra à relatora. Mantenho meu voto, Excelência. Passa a palavra ao nobre conselheiro Érico
Meu voto acompanha o Ministério Público e é pelo improvimento do recurso e manutenção da decisão original. A nobre relatora dá provimento e Vossa Excelência nega provimento. Em discussão? Em votação? Como vota o nobre conselheiro Ari Moutinho? Eu voto com o conselheiro Hélio. Como vota o conselheiro convocado Luiz Henrique? Com o destaque, Excelência. Por maioria, declara aprovada. Termo do voto do destaque. Desculpe. Vamos ao processo número 372 de 2019. Temos sinalação de destaque por parte do conselheiro Hélio Desterro. Dessa forma, passa inicialmente a palavra à nobre relatora. A minha divergência apenas com o voto da eminente relatora Conselheiro Hélio. é para pensar a prestação de contas. Eu encampo o destaque do conselheiro Hélio. Está pacificado por aprovado. Processo número 11.395 de 2019. Temos sinalização de destaque por parte do nobre conselheiro convocado, Luiz Henrique. Dessa forma, passa inicialmente a palavra à relatora. Passa a palavra ao nobre conselheiro convocado, Luiz Henrique. Obrigado, presidente. Ao tempo que cumprimento Sua Excelência, conselheira Yara Lins, pelo voto, para manter também coerência com as manifestações do processo de minha relatoria, reitero o destaque inserido no sistema e me coloco à disposição, caso algum conselheiro queira esclarecer alguma dúvida. Em discussão, como vota o nobre conselheiro Hélio Desterro? Eu acompanho o destaque. Como vota o nobre conselheiro Josué Filho? Com a relatora e o órgão técnico. Tá. Como vota Conselheiro Ari. o nobre conselheiro Ari Moutinho? Eu voto com destaque, Excelência. Voto o nobre conselheiro convocado Mário Filho. Como vota Vossa Excelência? Com a relatora. Empatou, Então, Vossa por maioria, Não, Vossa Excelência. 3 a desempate. 3. 3-2. É. Por maioria, dou para aprovado. No processo 835 de 2019, temos sinalação de destaque por parte do conselheiro convocado Luiz Henrique. Dessa forma, registrando o impedimento do nobre conselheiro Hélio Desterro e do conselheiro Ari Moutinho, passa inicialmente a palavra à relatora. Mantenho meu voto que se encontra disponibilizado no sistema. Dar provimento ao presente recurso. Passa a palavra ao nobre conselheiro convocado Luiz Henrique. Obrigado, presidente. Igualmente, cumprimentando Sua Excelência, conselheira Yara, voto no sentido de negar provimento. Em discussão ainda, votação. Como vota o nobre conselheiro Josué? Com a relatora. Como vota o conselheiro, o conselheiro convocado Mário Filho? Com a relatora. 3-1, tá? Então, por maioria, 3-1. Declaro aprovado. Nos demais processos, considerando a ausência de destaque e pedido de vista, dou por aprovados nos termos do voto da relatora. Pauta do auditor Mário Filho. Temos 5 processos. No processo 3293 de 2014, temos embargo. Dessa forma, passa a palavra ao parquê para manifestação. 3293 de 2014. Presidente, trata-se de embargo de declaração oposto pelo próprio Ministério Público de Contas, na pessoa do novo procurador Rui Marcelo Alencar de Mendonça. E nós seguimos integralmente o voto do eminente relator, auditor Mário Costa Filho, pelo provimento dos embargos e julgamento parcialmente procedente. Dessa forma, aprovada a proposta de voto, nas formas do voto do relator. Nos demais processos, considerando a ausência de destaque, pedido de vista, declaro aprovados
nos termos da proposta do voto do relator. Vamos à pauta do conselheiro convocado, Alípio Filho. Nós temos 6 processos. No processo de número 15.899/2019, tem sinalização por parte do nobre conselheiro Eco Desterro. Dessa forma, registrando o impedimento do auditor Mário Filho, passo a palavra inicialmente ao relator. Excelência, meu bom dia a todos. Em relação a esse processo, eu estou dando provimento total, com mudança inclusive do mérito das contas, para regular com ressalvas, uma vez que o gestor conseguiu, em grau de recurso, esclarecer todas as faltas que foram apontadas contra ele. Resumidamente, se trata de uma questão envolvendo restos a pagar de exercícios anteriores, sobre a não realização. O segundo ponto foi referente a registro e tomamento de bens permanentes. Foi apontado inicialmente que não foi registrado esses bens, mas ele comprovou que os bens foram registrados. A respeito de uma inconsistência contábil no patrimônio líquido da entidade, decorrente da fusão da Secretaria de Política Pública Fundiária e Instituto de Terra do Amazonas. Então, o registro contábil está perfeito. O que foi alegado essencialmente foi que haveria uma suposta diferença entre o resultado do exercício, a apuração das contas de variações patrimoniais não condiziam com o patrimônio líquido, mas, contabilmente falando, quando se trata de fusão ou incorporação, essa operação ela não passa pelo registro, pela demonstração das variações patrimoniais, pela apuração de resultado. Ela é puramente patrimonial. Então, isso aí está superado. Então, eu estou, em razão dessas assertivas, eu estou considerando legal regular com ressalvas essas contas, excluindo de praxe a explicação de multas, uma vez que ela estava presa às inconsistências que foram apontadas anteriormente, mantendo as recomendações devidas. Esse é o meu voto, Excelência. Com a palavra do nobre conselheiro Guérico. Meu voto é dando provimento parcial ao recurso apenas para excluir uma impropriedade considerada sanada em relação aos restos a pagar de exercícios anteriores. Quanto ao resto, mantenho a decisão recorrida. Em discussão. Gente, Nobre conselheiro Josué. peço permissão a vossas excelências para, em caráter preliminar, tentar armear a posição do relator e da divergência Érico Desterro. O que os separa, em princípio, é uma multa. Eu fico com a multa posta pelo conselheiro Érico. Agora, eu acho que também não podemos dar uma irregularidade quando, embora não tenha lido todo, quando foi tudo bem fundamentado na sua defesa. Ou seja, ficou a mancha, mas o pecado saiu. Minha proposta, regular, com ressalvas, recomendações e multa mínima, em preliminar. Não sei o que pensa o relator. Excelência, a vossa propositura é excelente. Todavia, por uma questão mais de ordem técnica, eu creio que o responsável, em função de ter sanado as impropriedades, ter resolvido os problemas que permeavam as suas contas, eu creio que não é uma medida de boa justiça, com as vênias de estilo, apená-lo com uma multa. Então, eu creio que é mais oportuno o julgamento pura e simples pela regularidade com ressalvas. Vossa Excelência não aceita a multa. Pronto. Vamos ao voto, presidente. Como vota o nobre conselheiro Josué? Com a divergência Érico Desterro. Como vota o nobre conselheiro Ari? O eminente relator Alípio Reis Firmo Filho. Como vota
A nobre conselheira Yara Lins. Com o relator. Como vota o conselheiro convocado Luiz Henrique? Com o relator, excelência. Então, Vencidos. por maioria, declara aprovado. Nos demais processos, considerando a ausência de destaques e pedido de vista, declara aprovado nos termos do voto do relator. Senhor presidente, desculpa A palavra o nobre conselheiro Ari. Desculpa que eu pedi para retromachar no processo 2955, conselheiro convocado Alípio, que trata-se de um processo de uma pessoa que faleceu, que é o Arlindo Júnior. Aí, nesse caso, eu entendo que se houver multa, a multa está extinta, né? Qual é o processo, excelência? Exatamente, excelência. 2955. Isso. Exatamente, porque ela é personalíssima. Então, Vossa Excelência está excluindo a multa. Estou excluindo a É que multa. eu não estou conseguindo acessar o sistema aqui. Deixa eu também acessar aqui essa. Conselheiro Ari, qual é o número desse processo, por favor? 2955-2018. Muito obrigado. E os apensos 5149-2011. Vossa Excelência, poderia repetir o número do processo? Mais Não, uma vez? excelência, tem uma aplicação de multa. 2955. Excelência, tem uma aplicação de multa, 2 multas aqui. Ocorre que esse processo ele tramitou antes do falecimento. Ele já havia apresentado a defesa, após a defesa ele veio a falecer, mas eu creio que em grau de recurso, pedindo, é claro o direito dele a ter a multa retirada. Eu pediria agora, então, se os senhores permitem, a retirada das multas. Perfeito. Por uma Acolha, economia excelência. processual. Acolha, por economia processual. Está aprovado com a ressalva do nobre conselheiro Ari. Pauta do auditor Mário Filho. Vamos agora à pauta do nobre auditor Alípio Filho. Nós temos 12 processos. Eu acho. No processo 10.014/2014, temos embargo de declaração. Dessa forma, passa a palavra ao parquê para manifestação. Obrigado, presidente. Trata-se de embargo de declaração oposto pelo senhor Pedro Duarte Guedes, nos autos da tomada de contas especial do convênio 45/2007, firmado entre a SEDUC e a Prefeitura Municipal do Careiro da Várzea. Entretanto, excelência, não vislumbrei no referido recurso omissão, obscuridade ou contradição, e tampouco a questão de ordem pública suscitada pelo embargante, e, portanto, o Ministério Público é pela negativa de provimento. Aprovada a proposta de voto, nos termos do voto do relator. No processo 12.520/2015, temos embargo. Dessa forma, passo novamente a palavra ao parquê para manifestação. Nesse caso, embargo de declaração oposto pelo próprio Ministério Público de Contas, por meio do seu procurador, Rui Marcelo Alencar de Mendonça, referente ao julgamento de uma representação de cunho ambiental no município de Nova Olinda do Norte. E o Ministério Público acompanha o voto do eminente auditor Alípio Reis Firmo Filho pelo provimento dos embargos. Aprovada a Senhor proposta do presidente, voto, com a palavra nobre conselheiro Herta Esteves. Divirjo e mantenho a decisão original. Ou seja, não incluo esse prazo. Excelência não tem destaque, mas a Excelência está fazendo agora de plano, é isso? Sim, é nos embargos, não é nos Sim, embargos. exatamente, exatamente. Então, Excelência, vamos à votação. Como vota o nobre conselheiro Josué? Eu estou lendo aqui o 9.2, presidente. Determinar a Prefeitura de Nova Olinda do Norte o plano de ação com o cronograma estabelecido para adequação da área para aterro controlado. Eu vou ficar com o relator. E, naturalmente, com o Ministério Público, né, que já referendou. Como vota o nobre conselheiro
Ari Moutinho. Com o relator, excelência. Como vota a nobre conselheira Yara Lins? Com o relator. Como vota o conselheiro convocado Mário Filho? Com relator. Como vota o conselheiro convocado Luiz Henrique? Com destaque, excelência. Então, por maioria, dou por aprovado a proposta do voto do relator. No processo 12.165 de 2016, nós temos também embargo, bem como sinalização de destaque pelo nobre conselheiro Coelho Desterro. Dessa forma, passa a palavra ao parquê para a manifestação. Em seguida, logo para o destacante. 12.165 de O assunto é 2016. semelhante, É igual. para o efeito de fixar 180 dias de prazo. E o meu entendimento é que não cabe esse prazo concedido pelo tribunal. Eu posso adotar mesmo quórum, mesma votação? Não, porque a Josué e Mário Filho não estão funcionando. Então vai ser diferente, vai ser Interessante, aqui não consta impedimento. 1, 2. Vai empatar e Vossa Excelência vai ter que. Mas o interessante é que não consta impedimento. Não consta impedimento nem do Josué, nem do Mário Bom, Filho. aqui a minha informação é de que consta impedimento de conselheiro Josué e auditor Mário Filho, mas se Vossa Excelência não está impedido, então pronto. Aqui no sistema não consta, não tem. Nem eu. Então mantemos a mesma posição do anterior, do por aprovado. Processo número 14.247, 2017. Também temos sinalização de estado do novo conselheiro Hélio Desterro. Passa a palavra ao relator. Excelência, Mesma história. esse processo é mesmo assunto do 12.165. Minha proposta é que sejam apreciados em conjunto, já que o pano de fundo é o mesmo. Matéria ambiental. Tá? É igual. Então, mantemos a mesma posição, dou por aprovado na forma da proposta do voto do relator. No processo 692 de 2019, também há a sinalização do nobre conselheiro Érico Desterro. Dessa forma, passa inicialmente a palavra ao relator. Excelência, com relação a esse processo, está pacificado, acolho a propositura, uma vez que se trata de recursos federais. Então, concordou com o destaque, então está apaziguado, dou por aprovado na forma da proposta do destaque. Proposta não, do destaque, né? Foi apaziguado. Nos demais processos, considerando a ausência de destaque pedido de vista, declara aprovado nos termos da proposta de voto do relator. Conselheiro Mário Filho. Antes do início da pauta do conselheiro convocado Luiz Henrique, eu gostaria de pedir vista do processo 3753 de 2009, da pauta do conselheiro Luiz Henrique. Então está deferido o pedido de Vossa Excelência. Deixo Já registrado. está registrado. Bem, na pauta do nobre conselheiro, convocado Luiz Henrique, nós temos uma solicitação de sustentação oral pelo nobre, que será feita pelo nobre advogado, doutor Pedro. É o processo 687 de 2019. Passamos inicialmente a palavra. Não há destaque, então passamos a palavra ao nobre advogado. O processo, presidente. Processo 687 de 2019. Vamos passar a primeira palavra ao nobre relator, para depois manifestação de Vossa Excelência, sustentação de Vossa Excelência. Com a palavra o relator, conselheiro convocado, Luiz Henrique. Obrigado, presidente. Como bem apregoado pelo presidente, é o processo de número 687 de 2019. Trata-se de pedido de revisão interposto pelo senhor Gideão Timóteo Amorim, secretário da SEDUC à época, em face do acórdão número 880 de 2018 desse Tribunal Pleno. E basicamente é esse o relatório, Excelência. Me coloca à disposição. Com a palavra o nobre advogado, doutor Pedro Lira. Vossa Excelência tem 15 minutos. Peço venho mais uma vez, Excelências, para falar novamente aqui na sua plenária. O nosso recurso de revisão tem como intuito reformular o acórdão 880 de 2018, no qual foram considerados sanados as impropriedades, remanescentes imputados à época ao senhor Gideão Timóteo Amorim, reduzindo a sua multa, porém mantendo uma única impropriedade,
que seria a ausência de documentos que justifiquem a necessidade de prorrogar por 11 vezes o prazo para execução dos serviços de reforma na Escola Municipal Raimundo Roberto, que foi objeto do convênio firmado com o município de Japurá, o termo de convênio 208 de 2005. Ocorre, excelências, que no recurso de revisão foram anexados todos os processos administrativos que comprovaram os motivos reais para que fosse necessário as prorrogações do prazo no presente convênio. Nesse caso, as solicitações de prorrogação eram feitas diretamente pelo município de Japurá à CEINFRA. A CEINFRA, não só por força da cláusula 3ª do convênio, em que já previa a prorrogação de ofício da vigência do convênio por parte da SEDUC, no caso, como ordenador de despesas, na época, o senhor Gedeon Timóteo, ela também imputava à CEINFRA a responsabilidade pelo gerenciamento, acompanhamento e fiscalização da obra, né? Vídeo que dispõe a Lei Delegada número 82, de 2007, em seu artigo 2º. Compete à Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINFRA, a contratação, o gerenciamento, a fiscalização e o recebimento das obras e serviços de engenharia e arquitetura, mediante os procedimentos legais reguladores da execução de obras públicas dos órgãos da administração direta do Poder Executivo do Estado do Amazonas, a execução de outras ações e atividades concernentes à sua natureza ou determinadas pelo chefe do Poder Executivo. Utilizando-se, então, o Departamento de Engenharia do Interior da própria CEINFRA, o secretário de Infraestrutura designava um ou mais fiscais, né, engenheiros devidamente habilitados, para gerenciar, acompanhar e fiscalizar essa obra, ainda que não contratada pela SEDUC, mas sim por meio de um convênio com a municipalidade. Tendo isso em vista, então a CEINF, no caso chamada de CEINF à época, tinha a responsabilidade por receber essa solicitação e, nesse caso, fazer análise quanto à possibilidade de prorrogação. Ela emitia, então, um parecer, opinando pela possibilidade de celebração da prorrogação do ajuste, explicando os motivos para que isso pudesse ocorrer, remetia à SEDUC e o setor interno da SEDUC fazia análise, comprovava e mandava para que o coordenador de despesas fizesse a assinatura do ato de prorrogação. No caso, os aditivos que foram assinados estão sendo questionados neste momento. Então, nesse caso, não há uma certa ingerência dos setores internos da SEDUC na decisão quanto à prorrogação de ofício e a sua fundamentação dentro do processo administrativo, visto que tanto o processo como a numeração em si, ela passava por dentro de toda a CEINFRA, a cargo dos fiscais designados para acompanhar esta obra e assim decidir. Então, o professor Gedeon, na época, não fez os aditivos a esmo ou apenas por achar que seria necessário sem uma fundamentação correta. Nos processos administrativos juntados, no recurso de revisão, inclusive, há informação em todos os aditivos que foram questionados da CEINFRA explicando que, na maioria dos aditivos, era pelo índice pluviométrico que havia alcançado índices altíssimos e, por isso, tinha impedido a continuação da reforma e da obra também, porque houve uma ampliação, e, da mesma forma, a questão de saldos remanescentes a serem recebidos pela conveniente, ou seja, houve ainda a demora da Prefeitura em repassar saldo para a empresa que estava executando a obra, que teve que suspender também a execução do contrato na época. Todos esses problemas aliados fugiram à competência e também ao controle do gestor na época, no caso do professor Gedeon. Então, não haveria, em regra, a necessidade de imputar a responsabilidade solidariamente à Prefeitura de Japurá por uma propriedade que ela não causou. E outra, não se trata de fato de uma impropriedade, a questão se trata de ausência de documentos. Estes foram entregues, os processos administrativos foram apresentados. Porém, o que a unidade técnica e o nobre procurador do parquê não concordam, de fato, é em relação à motivação utilizada pela CEINFRA na época para fundamentar esses aditivos ao convênio. Nesse caso, excelência, nós teríamos que verificar, então, a responsabilidade do gestor utilizando a individualização da conduta, ou seja, se houve negligência, imprudência, imperícia, o que não ocorreu, visto que o professor Gedeon não é engenheiro, né, e não tem os conhecimentos técnicos para verificar a possibilidade de aditivos a contratos de obras ou serviços de engenharia, bem como a culpa vigilando o eligendo, que também não ocorreu, nem mesmo utilizando-se o princípio da hierarquia, visto que os fiscais da CEINFRA não eram subordinados ao secretário da SEDUC, mas sim ao secretário da CEINFRA. Eles apenas remetiam os processos administrativos conclusos para que a SEDUC pudesse emitir os atos finais. Dessa forma, excelência, eu peço encarecidamente que seja revisto o posicionamento em relação ao último acórdão para que seja julgado pela legalidade do convênio, tendo em vista que as impropriedades remanescentes em relação à legalidade foram afastadas quanto ao professor Gedeon e, da mesma forma, a regularidade, ainda que com ressalvas, caso seja o vosso entendimento. Eu agradeço. A palavra ao nobre conselheiro
Convocado Luiz Henrique. Obrigado novamente, presidente. Excelências, estamos em sede de recurso de revisão. Qual é a multa? No meu entender, a parte busca rediscutir o mérito, reanálise de documentos, que, respeitosamente, entendo impossíveis nessa fase processual. Cumprimento o doutor Pedro Paulo pela defesa e que com certeza a defesa contribui para o convencimento de suas excelências, mas eu conheço da revisão, mas nego o provimento. Em discussão... Presidente, qual é o valor da multa, eminente conselheiro Luiz Henrique? Qual é o valor da multa aplicada? O valor da multa, excelência? Senhor presidente, eu peço vista. Vista concedida. Há outro pedido de sustentação? É necessário fazer o registro desse quórum? Quórum, sim, é importante. Conta da sustentação. Já está registrado aqui, nobre conselheiro. Vamos ao processo de número 760/2019, que também é um pedido de sustentação oral. Dessa forma, inicialmente, passo a palavra ao nobre conselheiro convocado Luiz Henrique. Obrigado, presidente. Trata-se de recurso de revisão, proposto pelo senhor Gideão Timóteo Amorim, em face do acordo número 635/2018, exarado nos autos do processo número 596 de 2018. Esse é o relatório, excelência. Vossa Excelência, é o processo 760/2019. Interposto pelo senhor Gideão, em face do acordo 635. Mas aqui não. É isso. Exatamente, excelência. Quero registrar o impedimento da nobre conselheira Iara e do nobre conselheiro Ari. Então, dessa forma, passamos a palavra ao doutor Pedro Lira para a sustentação oral. Bom, excelências, mais uma vez, peço licença. Nosso recurso de revisão visa alterar o acordo 905/2017, nos autos do processo 799/2015, em que, embora afastado do alcance, o professor Gideão Timóteo Amorim, sabiamente à época, foram mantidas a irregularidade da tomada de contas da primeira e da segunda parcelas do termo de convênio número 58 de 2012, celebrado entre a SEDUC e o município de Jutaí, para transporte escolar no exercício de 2012 dos alunos do ensino fundamental e médio. Entre as duas impropriedades que permaneceram foram o plano de trabalho genérico, lacônico, e a ausência de declaração do donador de despesas sobre o impacto orçamentário financeiro da celebração do convênio. Ocorre que, desde o começo, está sendo até suscitado tanto nas ações de defesa, como também foram no recurso ordinário, a fundamentação utilizada pelo órgão técnico para fundamentar, no caso, o plano de trabalho precário, que não teria apresentado nível de detalhamento adequado, entre outros detalhes, foi a Resolução 12/2012. Porém, ela foi utilizada de maneira equivocada, visto que o convênio foi celebrado em 20 de junho de 2012, e ainda sob a égide da Resolução número 398, que não tinha, claro, o mesmo rigor que tem a Resolução 12/2012, que passou a viger tão somente a partir de 18 de outubro de 2012. A importância disso reside no fato de que as circunstâncias e exigências à época não consubstanciavam a necessidade dos apontamentos feitos pela unidade técnica e daquele detalhamento mais exacerbado em relação a logística empregada, mensuração de distâncias, de autonomia do transporte utilizado pelo transporte dos alunos. Inclusive, isso foi reiterado no posicionamento do eminente conselheiro Mário de Mello, no processo 5238/2013, no qual assim se manifestou. É imperioso salientar a dificuldade daquela época para se atender integralmente aos comandos legais, tendo em vista a deficiência de informação dos gestores e demais partícipes acerca dos procedimentos e documentos exigidos nessa modalidade de transferência voluntária. Sendo assim, o escopo de adequar os convênios aos comandos legislativos, bem como melhorar a fiscalização exercida por este órgão de controle no momento da análise das prestações de contas, este tribunal passou a intensificar a orientação acerca da celebração de convênios, de modo a realizar palestras e aulas temáticas jurisdicionadas, mas não como na resolução, sobre a égide da Resolução número 3 de 98. Dessa forma, a legislação aplicável seria o artigo 116, parágrafo 1º da Lei Geral de Licitações
e o artigo 2º e seus incisos da Instrução Normativa número 8, de 2004, da Secretaria de Controle Interno do Estado, bem como o artigo 4º da Resolução 3 de 98. Dessa forma, quanto ao plano de trabalho que integrou e gerou a celebração do convênio, nós temos os dados cadastrais da Prefeitura, a descrição do projeto com o título, a identificação do objeto do convênio e a justificativa para a sua proposição, o cronograma de execução, o plano de aplicação contendo a natureza da despesa, a especificação dos valores e a contrapartida financeira, o cronograma de desembolso, a declaração de regularidade da conveniente e a relação de beneficiários que utilizariam o transporte, ou seja, a relação dos 388 alunos que seriam beneficiados com o transporte escolar conveniado, bem como a planilha de repasse com a disposição dos valores mensal e anual e também o valor per capita estadual, que consiste em R$ 4,00 por aluno por dia. Ou seja, todos os detalhes necessários para a celebração do convênio, principalmente em relação a valores e a quantidade, em relação de beneficiários, que sim, à época eram exigíveis para este convênio, foram apresentados no plano de trabalho. Então, em regra, ele não seria genérico nem lacônico. Ele apenas não atendeu a uma resolução posterior que possui um rigor a mais em relação à celebração de convênios com o Estado do Amazonas. Da mesma forma, em relação à impropriedade remanescente, qual seja a ausência de declaração do ordenador sobre o impacto orçamentário financeiro, essa exigência também consiste tão somente na aprovação da Resolução 12 de 2012, então também não seria aplicável à época, mas ainda assim não houve omissão do seu Gedeão Timóteo Amorim à época quanto a isso. Por quê? A SEDUC emitiu o documento em que há a informação contendo a natureza da fonte da despesa, 146, que era do Fundeb, em conformidade com o que está expresso na causa 8ª também do convênio. Portanto, foi atendido, esse documento foi apresentado, a informação assinada pelo setor financeiro da SEDUC, informando sobre o impacto orçamentário financeiro. O que houve, na verdade, foi a ausência da declaração, que foi exigida tão somente a partir da égide da Resolução 12 de 2012. Então, desta forma, Excelências, peço encarecidamente que leve em consideração esses argumentos, para que seja utilizadas as fundamentações legais correlatas à celebração e à data de celebração desse convênio, afastando-se a responsabilidade do professor Gedeão quanto a essas impropriedades, ou supostas impropriedades no entendimento do órgão técnico. E agradeço mais uma vez. Com a palavra, o nobre conselheiro convocado, Luiz Henrique. Estamos em sede de recurso de revisão e a parte busca rediscutir matérias, revolvimento de documentos já analisados em duplo grau de jurisdição, e, em razão disso, eu nego o provimento, conheço e nego o provimento à revisão. Discussão. Em votação, como vota o nobre conselheiro Érico Desterro? Um pedido de esclarecimento ao relator. No que diz respeito à responsabilização do senhor Gedeão, o acórdão original aplicou uma multa, é isto? Só não quanto ao valor da multa, mas foi mantida a multa, tinha retirado o alcance e mantida a regularidade, a multa e retirado o alcance. A irregularidade da prestação de contas, isso, que não cabe a responsabilização ao senhor Gedeão. Foi algo de preliminar, inclusive. A multa foi aplicada ao senhor Gedeão em relação à legalidade, conselheiro. Quanto à ilegalidade do convênio? Quanto à ilegalidade em relação dessas duas impropriedades. O meu voto é, senhor presidente, no sentido de dar provimento parcial ao recurso, retirando a multa aplicada ao senhor Gedeão, mantendo a declaração de ilegalidade e apenas fazendo recomendações. Como vota o nobre conselheiro Josué Filho? Da forma como o fez Érico Desterro. Como vota o conselheiro convocado Mário Filho? Acompanhando a divergência do conselheiro Érico. Então, por maioria do... conselheiro convocado, né? Conselheiro convocado. Por maioria por aprovado nos termos do destaque do nobre conselheiro Érico Desterro. Os demais processos, considerando a ausência de destaque, pedido de vista, declara aprovado nos termos do voto do relator. Vamos à pauta agora do auditor Luiz Henrique. Nós temos 8 processos.
Sim, eu gostaria de registrar um pedido de vista, um pedido de vista da nobre conselheira Yara Lins, que já foi do processo 12.416, que foi concedido por essa presidência. Vamos agora à pauta do auditor Luiz Henrique, que houve um pedido de vista do nobre conselheiro convocado Mário Filho. No processo 14.210 de 2017, temos embargo, bem como sinalização de destaque por parte da conselheira Yara Lins. Dessa forma, passo primeiramente ao parquet, em seguida, relator, por fim, a destacante. Senhor presidente, trata-se de embargo de declaração oposto pelo Ministério Público de Contas, por meio de seu procurador, Dr. Rui Marcelo Alencar de Mendonça, em uma representação de cunho ambiental formulada pelo próprio Ministério Público, com o objetivo de apurar e definir a responsabilidade do prefeito e secretário de administração no município de Anori. Nós acompanhamos o voto do eminente relator, auditor Luiz Henrique, pelo provimento dos embargos. No entanto, divergimos quanto à ausência de fixação de prazo, porque entendemos que o prazo deve ser fixado, Excelência, para cumprimento da decisão. Com a palavra, o auditor Luiz Henrique. Presidente, a manifestação do Ministério Público se soma ao destaque de Sua Excelência Conselheira Yara. Eu, de minha parte, eu conheci dos embargos, considerando que havia, de fato, omissão, mas o meu provimento é no sentido de suprir a omissão, tão somente para justificar a minha decisão, a minha proposta de não conceder prazo. É uma questão que já foi discutida recentemente aqui em outro processo, e eu mantenho essa minha posição. Eu conheço dos embargos, dou provimento, mas tão somente para suprir a omissão, sem concessão de prazo. Vamos colher os votos. Tem um destaque, Excelência. Desculpa, Vossa Excelência Conselheira. Está com a palavra, Vossa Excelência. Considerando que houve constatação do descumprimento da Lei 12.305 de 2010, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos, divido da proposta do relator para votar pelo provimento dos embargos de declaração, no sentido de conceder prazo de 90 dias, nos termos do inciso 9º do artigo 71 da Constituição Federal, ao município de Anuri, à Secretaria Estadual do Meio Ambiente e ao IPAAN, objetivando que demonstre a adoção de medidas para o cumprimento das determinações constantes no parecer 4.463, 2019, da lavra do procurador Rui Marcelo. Bem, agora, em discussão, em votação. Eu voto com a proposta de voto. Nobre conselheiro com a proposta de voto. Nobre conselheiro Josué. Com destaque. Nobre conselheiro Ari Moutinho. Eu voto com a proposta, Excelência. Nobre conselheiro convocado Mário Filho. Acompanho o destaque. Por maioria. 3-2. Deve ser com o destaque, dou para aprovado no termo do destaque. No processo número 620 de 2019, temos embargo de declaração. Registrando o impedimento do conselheiro Josué Filho, passa a palavra ao Procurador-Geral de Contas. Senhor presidente, trata-se de embargo de declaração após pelo senhor Jair Aguiar Souto, em razão de uma decisão proferida pela primeira Câmara, no Acordo 61/2019. O Ministério Público conhece dos embargos de declaração
e acompanhamos o voto do eminente relator, Dr. Luiz Henrique, pelo provimento, tendo em vista que a data da publicação da respectiva pauta eletrônica coincidiu com a realização da 39ª sessão ordinária do Tribunal Pleno desta Corte. Portanto, acompanhamos o voto do eminente relator, conselheiro. Dessa forma, dou por aprovada a proposta de voto nos termos do voto do relator. No processo 16.555 de 2019, temos também sinalização por parte do nobre conselheiro Érico Desterro, o qual já é vencido nessa Corte. Dessa forma, registrando o impedimento do conselheiro Júlio Cabral e auditor Mário Filho, dou por aprovado o referido processo. No demais processo, considerando a ausência de destaque e pedido de vista, declaro aprovado nos termos da proposta de voto do relator. Vamos à pauta administrativa. Na pauta administrativa, nós temos 7 processos, todos de autoria dessa presidência, sem nenhum registro de destaque. Contudo, faculto o tempo que for necessário para apontamento por parte de vossas excelências. Eu só quero registrar, excelência, que existem 3 aposentadorias na pauta administrativa e elogiar os bons serviços prestados desses servidores. 4. E que Deus possa abençoá-los nessa nova jornada de vida. Aprovada. Acompanhe. A pauta. Da mesma forma. Vamos à convocação para a próxima sessão. Presidente, antes que Vossa Excelência o faça, permita-me convidar e convocar os eminentes conselheiros Érico Desterro e Yara Lins, e ainda Vossa Excelência, auditor Mário José da Costa Filho, para a nossa sessão a seguir da primeira Henrique, Câmara. Em tempo hábil, cumpriremos também o compromisso de Vossa Excelência. Sem sombra de dúvida, nobre conselheiro. Fica convocada a próxima sessão para o dia 17 de março, no horário regimental. Ótimo. Informo que acreditamos que a próxima sessão será já no nosso plenário. Muito obrigado a todos, sobre a bênção de Deus e a luz de Santa Clara. Desejo a todos uma boa semana.